Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias diretamente do Vaticano. Com vocês nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Alberto Giovanetti. O tempo é parcialmente nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 20 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Estamos em véspera de conclave. Todos os 133 eleitores já estão em Roma. Os cardeais se reuniram hoje para a última congregação geral e, a partir desta manhã, já podem se instalar na Casa Santa Marta. Amanhã teremos a missa Pro Eligendo Pontífice e, na parte da tarde, haverá o juramento e a primeira votação. O sinal de celular será interrompido no Vaticano durante todo o conclave, de modo que os cardeais permaneçam incomunicáveis. E além de rezarmos pelo novo Papa, vamos rezar também neste mês de maio pelos trabalhadores. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira, 6 de maio. Hoje a Igreja recorda os santos Mariano e Tiago. Trata-se de dois jovens clérigos argelinos. Mariano era diácono e Tiago era leitor. Eles tentaram escapar da perseguição de Décio, mas sofreram o martírio em 259, na atual Argélia. Foram martirizados por terem exortado seus companheiros a permanecer firmes na fé. Estamos na véspera do início do conclave. Os cardeais se reúnem na manhã desta terça-feira para a 12ª Congregação Geral, a última, antes de eleger o novo Papa. Na segunda-feira foram duas as reuniões, uma pela manhã e outra na parte da tarde. Nos dois encontros foram abordados inúmeros temas, como migração, guerra, sinodalidade, eclesiologia da comunhão, as seitas e o compromisso e a responsabilidade dos cardeais em apoiar um novo Papa. Também falaram sobre o papel das mulheres, da Caritas, do direito canônico e o papel do Estado da Cidade do Vaticano. Na parte da tarde, na Capela Paulina, foi realizado o juramento de posse dos funcionários e assistentes do conclave, seja eclesiásticos, seja leigos, em um número aproximado de 100. Também foi informado que a partir das 15 horas do dia 7 de maio, todos os sistemas de transmissão de sinais de telecomunicações para celulares no território do Estado da Cidade do Vaticano serão desativados. O sinal será restabelecido após o anúncio da eleição do Sumo Pontífice. Enquanto isso, os trabalhos de preparação da Capela Sistina e das acomodações nas duas casas Santa Marta estão praticamente concluídos e os cardeais poderão realizar o check-in a partir da manhã desta terça-feira. Todos os 133 cardeais eleitores já estão em Roma. Mas além de rezar pela eleição do novo Papa, temos também outra intenção para este mês de maio, pelas condições de trabalho. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet. Na publicação anual das intenções de oração para 2025, o Papa Francisco nos convidou a rezar em maio pelas condições de trabalho devido à sua morte em 21 de abril. O vídeo que acompanha esta intenção de oração muda de formato. Para favorecer a reflexão, recordamos mensagens sobre o tema dos 3 últimos papas, João Paulo II, Bento XVI e Francisco.
O vídeo do Papa de maio convida então para que, através do trabalho, cada pessoa se realize, as famílias sejam sustentadas com dignidade e se humanize a sociedade. O mundo do trabalho tem estado muito presente no magistério da Igreja desde o final do século XIX, uma consequência do olhar atento dos papas sobre a realidade e da sua preocupação com o bem espiritual e material das pessoas. Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: Los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. As palavras de Francisco sublinham que o trabalho confere uma unção de dignidade. Ganhar o pão dá dignidade à pessoa. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro, um ofício bastante duro que não assegurava grandes rendimentos e que partilhou com todos os trabalhadores ao longo da história. Algumas das frases de Bento XVI sublinham a importância primordial do trabalho para a realização humana e o desenvolvimento da sociedade. Por conseguinte, o trabalho deve ser organizado e realizado no pleno respeito da dignidade humana e ao serviço do bem comum. Ao mesmo tempo, o homem não deve deixar-se escravizar pelo trabalho, pretendendo encontrar nele o sentido último e definitivo da vida que só se encontra em Deus. Por fim, as palavras de São João Paulo II exortam a enfrentar os desequilíbrios econômicos e sociais e as situações de injustiça que existem no mundo do trabalho, colocando em primeiro lugar a dignidade do homem e da mulher que trabalha, a sua liberdade, responsabilidade e participação. Tudo isso sem esquecer aqueles que sofrem por falta de emprego, por salários insuficientes, por falta de meios materiais. São precisamente estes desequilíbrios e situações de injustiça que tornam necessário rezar para que o centro do trabalho e da vida econômica e social seja o ser humano e não o lucro. O diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, Padre Cristóbal Fones, explica que, para São João Paulo II, o ser humano é chamado ao trabalho exatamente porque é feito à imagem e semelhança de Deus. É precisamente o Senhor que lhe dá a possibilidade de participar na sua obra criadora através do trabalho. Na sua encíclica Laborem Exercens, João Paulo II diz-nos que, através do nosso trabalho, a dignidade humana, a união fraterna e a liberdade devem multiplicar-se na terra. O trabalho do cristão, unido à sua oração, faz progredir o mundo e, mais importante ainda, contribui para o desenvolvimento do reino de Deus. Nessa base, continua o padre Fones, o seu sucessor, Bento XVI, afirma na encíclica Caritas in Veritate que a dignidade da pessoa exige que as escolhas econômicas não aumentem a desigualdade e que o trabalho digno para todos seja um objetivo prioritário. Bento XVI assegura que a pobreza é, em muitos casos, o resultado da violação da dignidade do trabalho humano. Por vezes, as possibilidades da pessoa são limitadas, como no caso do desemprego ou do subemprego, e outras vezes o direito a um salário justo ou a segurança do trabalhador e da sua família não é respeitado. Nesse sentido, o padre Fones sublinha a continuidade do magistério do Papa Francisco com o dos seus antecessores. O Papa Francisco nos diz que o trabalho é sagrado, é o meio que temos para construir uma sociedade mais humana. Se queremos uma sociedade mais justa, temos de promover um emprego digno, estável, realizado em ambientes saudáveis e com medidas de segurança adequadas, o que implica o respeito pelos direitos fundamentais e a proteção social, bem como um salário que permita às famílias manter uma boa qualidade de vida. Isso será possível se recuperarmos o verdadeiro valor do trabalho, se abandonarmos a lógica do lucro a qualquer custo e colocarmos ao centro as pessoas, especialmente aquelas que hoje não conseguem viver de forma humanamente digna.
Finalmente, no contexto do Ano Santo de 2025, o vídeo do Papa adquire uma relevância especial porque nos dá a conhecer as intenções de oração pontifícia. Para obter a graça da indulgência jubilar, é necessário rezar por essas intenções. Preghiamo perché attraverso il lavoro ogni persona si realizzi, le famiglie si mantengano con dignità e la società possa divenire più umana. O nome do pontífice é o tema desta reportagem de Jackson Erpen. Se eu não for, João 24 certamente irá. Com essas palavras, o Papa Francisco respondeu, em 4 de setembro de 2023, na coletiva de imprensa, durante o voo de volta da Mongólia, a pergunta de um jornalista sobre a possibilidade de uma viagem apostólica ao Vietnã. Mas será João o nome escolhido pelo próximo pontífice? As palavras de Francisco poderiam, talvez, serem confirmadas pela iminente página da história da Igreja que se abre com o conclave. Mas não é possível afirmar isso antes da eleição. Trata-se de uma decisão pessoal que será tomada pelo novo sucessor de Pedro. A eleição do Papa tem seu caminho principal no conclave. 2 perguntas, após uma votação válida, precedem a vestimenta do novo bispo de Roma pela primeira vez com as vestes papais. Você aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? Como quer ser chamado? Se a eleição for aceita, a multidão de fiéis ouvirá então o protodiácono pronunciar essas palavras em latim que ressoarão por todo o mundo. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, nomen imposuit. Essas palavras normalmente são pronunciadas da sacada central da Basílica de São Pedro. O nome do novo Papa continua sendo a primeira palavra gravada na mente, não apenas dos cristãos. Na fórmula do anúncio, conhecido pela expressão habemus papam, a pronúncia da palavra nomen, um dos elementos essenciais que distingue a identidade de uma pessoa, é um momento crucial que antecede um nascimento, a escolha de uma nova identidade. É o momento em que a multidão, chamada para São Pedro pela fumaça branca, está prestes a conhecer o nome escolhido pelo novo Papa. O nome pontifício é pronunciado tradicionalmente em um dos 2 casos da gramática latina, genitivo ou acusativo, mas no passado também no nominativo, e é eventualmente seguido por um adjetivo número ordinal. Se, por exemplo, o novo Papa optar por se chamar Franciscus como seu antecessor, nesse caso, o nome do 267º pontífice será o de Papa Francisco II. A tradição de mudar o nome após a eleição para o trono pontifício tornou-se um costume ao longo dos séculos. Está ligada às origens da história da Igreja. Pedro é o nome do primeiro Papa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a um dos apóstolos, que na realidade se chamava Simão. O nome de batismo, substituído pelo nome pontifício, quase como para assinalar um segundo nascimento, ao qual o bispo de Roma é chamado após a eleição. Entre os nomes mais utilizados pelos pontífices após a eleição estão os de Pio, Gregório, João, Bento, Inocêncio, Leão e Clemente. A lista dos nomes dos pontífices não inclui, entre outros, os de José, Tiago, André e Lucas. Nenhum pontífice até agora escolheu chamar-se Pedro como o primeiro pontífice. O nome pontifício está ligado, em muitos casos, aos dos santos e apóstolos. Paulo VI, por exemplo, motivou essa escolha com as seguintes palavras. Paulo, disse o Papa Montini, durante sua homilia em 30 de junho de 1963, é o apóstolo que amou a Cristo supremamente, que desejou e se esforçou supremamente para levar o Evangelho de Cristo a todos os homens, que ofereceu sua vida por amor a Cristo. O pontificado é uma cadeia, uma sucessão de nomes.
Quis chamar-me Bento XVI, disse o Papa Joseph Ratzinger na audiência geral de 27 de abril de 2005, para me relacionar idealmente com o venerado pontífice Bento XV, que guiou a Igreja num período atormentado devido ao primeiro conflito mundial. O nome Bento recorda também a extraordinária figura do grande patriarca do monaquismo ocidental, São Bento de Núrcia. Já o Papa Bergoglio escolheu um nome nunca usado por um dos seus predecessores. No encontro com os representantes dos meios de comunicação, em 16 de março de 2013, o Papa Francisco explicou sua própria escolha com essas palavras. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. Surgiu o nome no meu coração, Francisco de Assis. Para mim, é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e preserva a criação. A escolha do nome também está ligada a motivações emocionais. Chamar-me-ei João. Esse nome, explicou João XXIII no discurso de 28 de outubro de 1958, com o qual aceitou o mandato petrino, nos é doce porque é o nome do nosso Pai, nos é suave porque é o título da humilde paróquia em que fomos batizados. É o nome solene de inúmeras catedrais espalhadas pelo mundo e, antes de mais nada, da Santíssima Basílica de Latrão. O nome também está ligado a algumas escolhas inusitadas. Nos 2000 anos de história da Igreja, foi o Papa João Paulo I quem escolheu pela primeira vez um duplo nome. Chamar-me-ei João Paulo. Eu não tenho nem a sabedoria de coração do Papa João, nem a preparação e a cultura do Papa Paulo, explicou no Ângelus de 27 de agosto de 1979. Estou, porém, no lugar deles e devo procurar servir a Igreja. Alguns pontífices escolheram o nome do seu antecessor. João Paulo II, por exemplo, herdou o do Papa Luciani. O novo Papa, explicou Wojtyła na audiência geral de 22 de agosto de 1979, escolheu dois nomes, João e Paulo. Recordo-me bem daquele momento quando na Capela Sistina ele expressou sua vontade. Quero usar os nomes de João e de Paulo. Essa decisão tinha uma eloquência convincente. Pessoalmente, pareceu-me decisão carismática. O pontífice, como recordado na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade dos bispos e da multidão dos fiéis. Mesmo pelo nome do Papa, pode-se ler e perceber a universalidade da Igreja espalhada por toda a terra e unida ao sucessor de Pedro. O nome do novo pontífice, unido ao seu magistério, será uma bússola que guiará o caminho do povo de Deus nesse momento complexo da história. Cristo vivo e ressuscitado, razão da nossa esperança. Vamos ouvir Jackson Erpen. Na vigília pascal da Noite Santa, ouvimos pela voz do cardeal Giovanni Battista Re a última homilia do Papa Francisco, onde nos convidava a deixar brotar a esperança da Páscoa nas nossas vidas e no mundo. Questo annuncio che allarga il cuore ci riempie di speranza. Este anúncio, que dilata o coração, enche-nos de esperança. Na verdade, em Jesus ressuscitado, temos a certeza de que a nossa história pessoal e o caminho da humanidade, embora mergulhados numa noite em que as luzes ainda parecem fracas, estão nas mãos de Deus. E Ele, no seu grande amor, não nos deixará vacilar e não permitirá que o mal tenha a última palavra. Ao mesmo tempo,
Essa esperança já realizada em Cristo permanece para nós uma meta a alcançar também para nós. Foi-nos confiada para que dela nos tornemos testemunhas credíveis e para que o reino de Deus possa entrar no coração das mulheres e dos homens de hoje. Nessa mesma linha, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Cristo vivo e ressuscitado, razão de nossa esperança. Vamos ouvir. Nossa esperança não é uma fantasia, não é ingênua, não se ilude. A obra da restauração já começou em Cristo ressuscitado dos mortos. É irrevogável essa vitória. Ele já entrou na glória como cabeça de seu corpo, que é a sua igreja. Olhando, portanto, para o acontecimento histórico de Jesus e Nazaré, representado no momento culminante de sua dor, o cristão sabe que o sofrimento e a morte são sinais proféticos que se enchem de sentido precisamente graças ao mistério pascal de Cristo. Quando o sofrimento e a morte se fecham em si mesmo, levam ao desespero. Quando se orientam para um horizonte de vida, abrem à esperança. E o horizonte é a vida eterna, aquela vida inaugurada pelo crucificado ressuscitado, que ressuscita com o seu corpo glorioso, mas marcado ao mesmo tempo por aquelas chagas que, pela força do Espírito, se tornam fendas de luz e esperança, como aponta um dos cadernos do concílio para o ano jubilar. A Páscoa torna-se assim a grande festa batismal em que o homem cumpre, por assim dizer, a passagem do Mar Vermelho, sai de sua velha existência para entrar na comunhão com Cristo ressuscitado e, de tal modo, na comunhão com todos aqueles que lhe pertencem. Na verdade, todo o cosmos se renova, se reintegra pela vitória de Cristo ressuscitado, cujo tema da campanha da fraternidade no Brasil aponta como a desejada ecologia integral buscada pelo cuidado do ser humano e recapitulada pela Páscoa de Cristo. A ressurreição cria comunhão e uma coinonia harmônica de tudo e de todos. Cria um novo povo de Deus redimido. O grão de trigo que morreu sozinho não permanece sozinho, mas dá muito fruto. O ressuscitado não permanece solitário, mas cria assim a nova comunidade dos homens. Por isso, o acontecimento pascal não é rotineiro, não é maçante, não é pontual, como uma história passada e como sendo um memorial antigo e sem redefinir o presente. Páscoa é libertação de nossos cárceres pessoais, de nossos egoísmos e individualismos egocêntricos. É Deus que quer realizar Páscoa passagem na nossa história odierna, desejando comer ardentemente o Cordeiro Pascal conosco, em cada ação litúrgica e nos acontecimentos existenciais, tal como fez com os seus discípulos antes de partir, quando deixou o seu testamento àqueles que amou e amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Nós não celebramos simplesmente a Páscoa. É a Páscoa que se celebra em nós como um acontecimento único, ímpar e especial. É a Páscoa que vem com potência a nós para nos tirar da morte e comodidade. Deus irrompe e o poder de sua passagem, Pessah, Páscoa, nos convida a sair de nosso Egito interior, de nossas trevas, de nossos pecados, de nossas angústias, para passar da escravidão à liberdade, da tristeza à alegria da terra do Egito para a terra prometida, da prisão do pecado para a plena e doce graça do Redentor ressuscitado. É a Páscoa que Jesus Cristo fez e quer repetir agora conosco e em cada liturgia cotidiana e na nossa história concreta. A festa pascal é o lugar onde tudo converge e a fonte da qual tudo emana. Todo o culto cristão não é nada mais do que uma celebração continuada da Páscoa. O mistério pascal é, pois, o centro de toda a liturgia, de toda a ação eclesial, de toda a pregação, de toda a missão. Sem a ressurreição de Cristo não se entende as Escrituras, os sacramentos, a doutrina, a evangelização, o sentido da comunidade reunida, o sentido da dor e do sofrimento. Cada liturgia, cada etapa do ano litúrgico, cada momento vivido no tempo de celebração é um desdobramento da grande notícia. Jesus vive e é o Senhor da morte, o Senhor da história. Ele ressuscitou verdadeiramente.
Joseph Ratzinger diz que a ação criativa e pascal de Deus cria comunidade quando aponta que a Páscoa de Israel é o memorial de uma ação de Deus que era uma libertação e criava, assim, uma comunidade. Não é por acaso que os domingos deste período pascal não se chamam domingo depois da Páscoa, mas sim domingos da Páscoa, que com seu conteúdo mistérico se expande neste tempo repleto de presença do ressuscitado. É o tempo da alegria da presença contagiante do ressuscitado, do noivo entre nós. É precisamente essa presença que faz com que o período pascal seja considerado como Laetissimum Spatium, período de grande alegria, expressão cara a Tertuliano, período habitado por imensa e intensa alegria pela promessa mantida pelo Senhor. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. E assim chegamos ao final da edição desta terça-feira, 6 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá.